advogado é filho de uma professora e de um servidor público. Por ter contato com os livros da mãe desde criança, desenvolveu a admiração pela leitura. Joanisval Brito Gonçalves é um apaixonado por livros de história e de relações internacionais. Ele se interessa por assuntos de conflitos mundiais, como as grandes guerras. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou um monarquista ferrenho. Eu só consigo imaginar um regime, um sistema de governo parlamentarista, e nesse sentido não dá para pensar no parlamentarismo sem uma monarquia estabelecida. E o Brasil já teve uma experiência muito interessante. O Brasil teve 7 décadas de monarquia, se nós pensarmos no Reino Unido, o Brasil teve 8 décadas de monarquia, e que foi um período fundamental para a consolidação da unidade desse país e para o crescimento desse país. E um livro que me chama muita atenção é Democracia Coroada, de João Camilo de Oliveira Torres. Democracia Coroada, essa aqui é a primeira edição do livro, é um tratado sobre teoria política do Império do Brasil. Mas ele é mais do que simplesmente um tratado, ele é uma obra de arte. É uma obra literária também fantástica. Esse livro, ele apresenta o Império do Brasil, apresenta a estrutura do Império, as características do Império do Brasil, como funcionava, poder moderador, e essa é uma obra de referência para todo mundo que queira conhecer a história do Brasil e esse período ainda muito pouco conhecido, muito pouco tratado. 120 anos de república nos colocaram muito distante do Império, que quem sabe um dia pode voltar. Esse é o meu cantinho pessoal, são os livros dos temas que me atraem. Guerra, segurança, inteligência, história, política e relações internacionais. E falando de relações internacionais, tem um outro livro já nesse cantinho que me é muito querido também. Esse chama-se A Política entre as Nações, de Hans Morgenthau. Qualquer um que venha começar a estudar relações internacionais precisa desse livro. Esse livro é a grande referência em relações internacionais. Esse livro praticamente inaugura o que a gente chama de escola realista das relações internacionais. E esse livro é a base de qualquer estudo sobre política internacional, sobre como funciona o sistema internacional. O mais interessante, esse é um livro da segunda metade do século XX. Do início da segunda metade do século XX, mas é um livro que é atualíssimo. Para compreender as relações internacionais do mundo todo hoje, do Irã à China, passando pelo Brasil, Uruguai, a maneira como os Estados Unidos se apresentam no mundo, esse livro é obra de referência. Continuando na nossa biblioteca aqui, um outro tema que me atrai muito, não me perguntem por quê, mas é um tema que sempre me chamou muita atenção, diz respeito à guerra. Talvez porque na guerra a gente conheça os extremos do ser humano. É na guerra onde você sabe até onde pode ir a bondade humana e a maldade humana. A guerra é responsável por grandes mudanças na história da humanidade. E aqui tem alguns livros sobre guerra, em especial a Segunda Guerra Mundial, aquela coleção clássica da editora Rennes, sobre Segunda Guerra Mundial, com obras sobre pessoas, armas, combates. Essa é uma coleção muito interessante. Tem vários livros aqui com biografias de pessoas que foram importantes na Segunda Guerra Mundial e também material para o meu primeiro livro, que foi sobre Tribunal de Nuremberg, sobre os grandes criminosos de guerra da Alemanha nazista. E aqui, entre esses livros sobre Segunda Guerra Mundial, vale a pena mostrar um que é muito interessante, que é esse daqui. Berlim, 1945, A Queda. Esse livro é de Anthony Beevor e ele trata exatamente da situação de Berlim nos últimos dias, quando o Terceiro Reich estava caindo, estava prestes a cair, e como é que era a vida das pessoas que ficaram em Berlim, que sofreram com os bombardeios aliados, sofreram com a ocupação do Exército Vermelho. Esse livro é um livro muito interessante. O Anthony Beevor é uma das grandes referências em Segunda Guerra Mundial, e esse livro ele
ele traz um pouco da vida das pessoas nesses últimos dias antes do fim. E para fechar, tem uma outra parte da minha biblioteca que eu gosto muito. Bom, esse daqui são alguns livros clássicos, alguns livros antigos, algumas revistas, mas eu queria trazer para vocês uma coleção que os mais antigos vão se lembrar muito dela. Isso aqui esteve na base, na formação de muitas crianças na década de 50, 60. É o famoso Tesouro da Juventude. O famoso Tesouro da Juventude era uma obra de referência, era a grande enciclopédia para todas as crianças e garotos e garotas que estavam começando a conhecer um pouco mais, aprender a ler, a conhecer um pouco mais da vida. Lembrando que a introdução desse Tesouro da Juventude nada mais é do que de Clovis Bevilacqua. Bevilacqua que faz a apresentação dessa coleção fantástica, enciclopédia em que se reúnem os conhecimentos que todas as pessoas cultas necessitam possuir, oferecendo em forma adequada para o proveito e entretenimento dos meninos. E aí é que está. São vários tópicos, é uma coleção de 18 volumes e que tratam de diferentes assuntos: terra, natureza, nossa vida, novo mundo, velho mundo, coisas que devemos saber, homens e mulheres célebres, contos, belas ações, livros famosos, os porquês, as coisas que podemos fazer, poesia, lições atraentes. E é uma obra que ela marca, ela tem o seu momento histórico, ela tem o seu momento de formação, era uma enciclopédia para a juventude e também para os mais velhos. E nós não encontramos mais obras como essa hoje. Essa é a internet da segunda metade do século XX. Essa é a internet da época em que a gente não tinha computadores. E essa era uma coleção muito preciosa. Quem tinha essa coleção tinha verdadeiramente um tesouro. E esse tesouro eu apresento para vocês.